Olá, a você que gosta de saber sobre a vida dos mártires da Santa Igreja Católica. Hoje, 3 de junho, a Igreja celebra São Carlos Lwanga e companheiros mártires. Atraído pelos missionários da África, chamados de Padre Brancos, fundados pelo Cardeal Lavigéria, São Carlos Lwanga, que pertencia ao clã Nagabe, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou o chefe dos jovens pajens que serviam à corte do rei Wanga, em Uganda, na África, que há pouco havia se convertido, sendo ele um exemplo e um incentivador desses fiéis seguidores da fé católica, recebendo em 1934, pelo Papa Pio IX, o título de Padroeiro da Juventude Africana. Devido às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fossem confundidos com os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres, que foram causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Um pajem de 17 anos, chamado Dionísio, foi visto ensinando religião, assim, de próprio punho. O rei atravessou seu peito com uma lança, deixando-o agonizando por toda a noite, e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Usou este exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezassem. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar, junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé, seguido de outros 15, quando em sua corte o rei separou os pajens entre os que rezavam e os que não rezavam. Todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar podem ficar aqui ao lado do trono. E aqueles, porém, que querem continuar rezando, reúnam-se contra aquele muro. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei para aqueles que estavam contra o muro. Sim, meu senhor, nós rezamos realmente, respondeu em nome de todos Carlos. E querem continuar rezando? Sim, meu senhor, até a morte. Então, matem-nos, decidiu brutamente o rei, dirigindo-se aos agozes. Além do ódio à religião, acredita-se que o rei também estava motivado pelo ódio à santa pureza, já que essa formação de pajens muitas vezes eram obrigados a satisfazer os desejos impuros do rei. Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão em Namugongo, sofrendo ultrajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. Em 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou a morte de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos, dirigindo suas últimas palavras a um dos jovens que viria a morrer com ele. Pegarei a tua mão, se tiverdes que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. A tentativa foi frustrada, seguindo o irmão na fé. Nenhum deles, jovens de até 20 anos, renegou a fé, até que, em 1887, o último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda, na África. Todos rezaram até o fim
E um deles dizia ao morrer: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existimos mais, outros virão depois de nós. São Carlos Lwanga e os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920 por Bento XV e 30 anos depois declarado padroeiro da juventude africana. Papa Paulo VI, em 1964, canonizou esse grupo de mártires. Oremos. Meu Jesus, ensina-me a testemunhar a fé como fizeram estes servos fiéis teus, que enquanto eu viver, o Senhor me conceda a graça da oração constante, da perseverança nos teus ensinamentos e do amor à tua santa pureza, que eu possa ser parte dessa fonte que nunca deixa de jorrar a tua água, que é a fonte de libertação e salvação para mim e para os outros. Conceda-me, Jesus, pela intercessão de São Carlos e de todos os seus jovens companheiros, uma fé muito além do meu entendimento e um coração abandonado à tua santa vontade. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Carlos Lwanga e companheiros mártires, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.